né? Cris, o que mais das suas pesquisas maravilhosas você tem para compartilhar com a gente? Uma outra coisa interessante também, Ana, é que a administração pública também já está com esse olhar para a consensualidade. Ótimo, uma ótima abordagem essa. Então, o que a gente observa? Claro que quando a gente trata com a administração pública, a gente tem algumas restrições, né? Mas a gente vê que a administração pública vem mudando de postura e vem buscando também fazer acordos, vem buscando também entender qual é o problema e muitas vezes não permanecer com aquela questão no Poder Judiciário, que já sabe que também o Poder Judiciário já entendeu que a tese como um todo já não é aquela que ela defende, né? Então, a gente vê que a administração pública vem também se equipando para isso, os advogados públicos, assim, né, de uma forma, eu falo advogado público independentemente das carreiras, né, mas só para dizer que é aquele que, né, que defende a administração pública, eles vêm estudando resolução de conflitos, vêm estudando arbitragem, negociação, mediação, e as câmaras a administração pública vem criando câmaras de resolução de conflitos, né? Uma outra pesquisa que eu participei também foi mapear exatamente os estados que já estão criando câmaras de resolução de conflitos, né? E dos 27 estados que a gente tem, incluindo aqui DF, só uma questão de número, né? Que aproximações, a gente já tem cerca de 20 estados com câmaras de resolução de conflitos. Legal. E por que isso é importante? Porque essas câmaras elas, dependendo da questão, elas recebem um particular para resolver conflitos. Então, é possível que o particular ele tenha uma outra opção que não só ir ao Poder Judiciário diretamente com qualquer problema que a administração que ele tenha com a administração pública, né? Essas câmaras, elas podem trabalhar com mediação, com negociação, aí cada uma se estruturou, né, da sua livre escolha, mas são câmaras que não têm esse vínculo com o Poder Judiciário, né? São câmaras administrativas que buscam ali resolver conflitos com os seus particulares, né? Com os seus que tem ali aquele vínculo, ou entre outras administrações públicas. Então, por exemplo, o Estado, né? Uma Câmara estadual pode resolver duas questões entre duas autarquias, por exemplo, estaduais, ou entre municipais, né? Então, entre outros entes da administração pública, né? Então, isso também tem esse olhar. Então, o que a Cris está trazendo para a gente, queria também fazer uma pausa aqui, é que a administração pública, ela tinha um impedimento até alguns anos atrás de fazer qualquer tipo de acordo, tinha que levar o processo até o final, isso é sempre muito moroso, muito demorado, né? E com a implementação da lei em 2015 de mediação, né, isso começou a ser revisto, mas para ser efetivo, só agora, nos últimos anos, é que a administração pública realmente começou a tomar providências no sentido de colocar isso dentro da administração, e é possível hoje também fazer um processo de mediação, seguir para mediação, mesmo que seja um caso de algum tipo de ação de litígio com a administração pública. Então, isso é excelente, né? Isso já mostra que a mediação está começando realmente a avançar, né, Cris? Inclusive no setor público. Porque a administração pública também não tem esse interesse, né, em manter um litígio por tanto tempo, é custo, é questão também, né, econômica, custa muito, economicamente falando, um processo no Poder Judiciário para a administração pública, né? Então, a administração pública começa a ter, a advocacia pública começa a ter esse olhar também para prevenção e para resolução de conflitos, sem contar que muitas procuradorias, quando fazem, por exemplo, minuta padrão, para que sejam seguidos, né, pela administração indireta, autarquia, por exemplo, já traz a previsão também de cláusula de resolução de conflitos, né? Tem essa opção para que essa escolha possa ser feita. Interessante, interessante. Então, a gente vê que a advocacia pública vem também estudando, vem se aprimorando, né? E a gente teve recentemente a mudança da lei de licitações, né? A 8666, que era de 93,
não falava nada, ou praticamente nada sobre isso, e a 14133, 14133 de 2021 traz um capítulo específico sobre resolução de conflitos para a administração pública, né? Então, reequilíbrio econômico, financeiro, por exemplo, inadimplemento contratual, né? Então, isso facilita também com que boas empresas queiram participar de licitações, porque sabem que se tiverem um conflito com um contrato ali especificamente com a administração pública, pode buscar uma outra via para resolver que não só, né, ficar anos exatamente. Ou seja, ali que pode ser bem mais rápida, bem mais econômica, todas as vantagens que a gente sempre fala da mediação, né? Na verdade. E manter aquele relacionamento, né, Ana? Porque assim, a administração pública, ela faz a licitação porque é o meio que ela tem para conseguir o objeto, né, o serviço, mas claro que ela quer um bom prestador de serviço, claro que ela não quer ter conflito, claro que ela não quer, né, digamos, se aborrecer, mas claro que as coisas precisam ser cumpridas, né? Com certeza, claro. Então, e muitas vezes a gente vê que é um ajuste ali, assim... Coisa simples. Simples. Se você leva para o judiciário, você perde essa visão que é de uma coisa simples e aquilo se arrasta e todo mundo perde, não é verdade? Exatamente. E muitas vezes o que acontece? As partes se desgastam tanto nesse conflito que quando vão ao Poder Judiciário, essa relação já está muito desgastada. Né? Então, mesmo que o processo judicial ele ofereça uma oportunidade de diálogo, às vezes as partes já estão cansadas. Né? Por isso que utilizar esses métodos antes, né, de ir ao Poder Judiciário ou surgindo um conflito, buscar uma mediação, ele ajuda a fortalecer esse relacionamento entre os envolvidos. Né? E, por exemplo, num processo de licitação, né, foi feita a licitação, o contrato administrativo decorrente dessa licitação. Vamos imaginar que esse contrato vai ficar 2 anos, 3 anos. Isso se a gente não estiver falando de uma concessão de vários anos. Você vai ficar ali naquela relação. Não é interessante a cada problema, né, ou aciona uma arbitragem, aciona um poder... Quanto tempo isso vai levar? E quanto vai ficar desgastada essa relação? Quanto vai ficar desgastado? Exatamente. Né? E quanto vai ser gasto também economicamente falando, porque a arbitragem também tem o seu custo. Né? Então, a mediação ela começa também a surgir como essa forma eficiente, porque muitas vezes a gente vai excluindo os outros pelas características dos outros, e aqui eu não estou assim, digamos, desmerecendo nenhum desses métodos, porque assim, eu acredito em todos os métodos, mas assim, a arbitragem é para alguns casos, o Poder Judiciário é para outro, a mediação é para outro, né? O Comitê de Resolução de Disputas, que a gente começa a falar aqui no Brasil também, é para outros casos, né? Então a gente vê que a mediação, ela sendo utilizada numa fase que o conflito ainda não está muito acirrado, escalonado, auxilia as partes a se manterem ali naquela relação, né? Que muitas vezes essa relação, elas precisam dessa relação, né? Porque você, né, a empresa, por exemplo, ela não rompe com um contrato administrativo só porque ela está... Não é assim. Não é. Não é assim. Você não rompe com um contrato de exclusividade assim, né? E às vezes você não tem muita opção, no sentido franqueado e franqueador. Você vai ficar ali naquela relação, né? Então, a mediação, ela passa a ser uma escolha muitas vezes necessária nesse sentido, porque você quer manter aquela relação. Então, enquanto você quer manter aquela relação, você vai buscar, né, colaborar também, né, e cooperar. Né? Quando a gente fala de cooperação, de colaboração, às vezes as pessoas confundem isso com ser bonzinho, vai dar para o outro tudo que ele quer. Não, eu vou olhar para os meus interesses, mas eu vou considerar o outro porque eu quero que um acordo seja feito. É interessante um acordo. Por quê? Porque o acordo eu consigo delinear ali o que eu posso aceitar, o que eu não posso. Eu não sei qual vai ser a decisão de um árbitro, eu não sei qual vai ser a decisão de um juiz. Eu acho que eu tenho tudo ali, todas as provas, mas sei lá o que o juiz vai decidir. Sei lá o que o árbitro vai considerar que realmente, né, ou foi cumprido ou não foi cumprido. Então, uma das principais vantagens que eu vejo na mediação é exatamente você poder conduzir ali aquele acordo. Você não vai aceitar nada que você não possa cumprir, porque você não é obrigado a isso. Então, só que para isso você precisa
né, estudar o caso, por isso que o advogado ele é importante, ele vai dar aquelas balizas ali legalmente, né, porque às vezes você também acha que você tem um super direito, aí vem o advogado... Não é bem assim. Não é, né, o Código Civil não está dizendo isso, não sou eu, né, não fui eu, mas é o Código Civil diz que esse direito não é bem assim, não é bem assim esse seu direito, né, e aí isso vai, né, ajustando ali, né, então você consegue fazer decidir o que é melhor para você. Então, Cris, acho que foi muito bom que você trouxe, porque resumindo, né, o que a Cris trouxe pra gente agora é que as maiores vantagens da mediação é o protagonismo que as partes têm, né? Você vai decidir como você vai encerrar quais são as possibilidades, como vai encerrar, não porque vai depender de todas as partes, né? Mas quais são as possibilidades que você tem, olhando as suas necessidades e também olhando as necessidades dos demais envolvidos, mas isso é um protagonismo. Você é a pessoa principal, as partes são as pessoas principais e é vocês que vão tomar as decisões, vocês que vão decidir, claro que com o auxílio do mediador e quando tiver dos advogados, que sempre são muito importantes também, né? E além do protagonismo, da autonomia, você só vai fazer aquilo que tiver bom para você. Se não tiver bom para você, aquela proposta que foi feita, você não vai fazer, porque você não vai ter como fazer, né? Uhum. E no judiciário é exatamente isso que acontece, não interessa se tá bom para você, se não tá bom para você, se o juiz decidiu assim, ou na arbitragem o árbitro decidiu assim, você tá obrigado a fazer aquilo, como a Cris mesmo disse no começo, né? Muitas vezes isso acaba indo também depois para mediação. Por quê? Porque apesar de ter uma sentença ou uma decisão arbitral, não é possível cumprir. E aí, não sendo possível cumprir, vocês acabam desaguando aonde? Na mediação. Mas um dado muito importante que a Cris traz pra gente agora é a questão de o momento, que o melhor momento quando se tem um relacionamento, principalmente quando esse relacionamento vai ter continuidade, porque se você é uma empresa ou um terceiro que tem um contrato com a administração de prestação de serviços, você não vai romper da noite pro dia. Às vezes você tem um contrato lá de 2 anos, 3 anos, 4 anos, sei lá de quanto tempo. Aquele contrato não tem como você romper, porque as cláusulas de rompimento são muito prejudiciais. Então, você, por pior que esteja o relacionamento, você vai ter que continuar. Então, o que é melhor? É melhor que você tenha uma solução que atenda todos os lados, tanto o seu como da administração pública, e muitas vezes é uma coisa simples, que aquilo foi por falta de conversa, de diálogo, de dar uma parada e verificar o que estava acontecendo para adequar, foi escalonando, mas que não é uma coisa difícil de resolver. Mas você só consegue ver isso na mediação. No processo judicial, provavelmente o desgaste vai ser cada vez maior, infelizmente, e aí vai chegar num ponto que fica impraticável, fica uma situação assim quase que impraticável, mas você ainda é obrigado a continuar seguindo. Ou numa relação de família. Relação de família, a família vai ser pro resto da vida. Então, quanto melhor você tiver o relacionamento com aquela pessoa, uma relação continuada, melhor vai ser o seu futuro, né? O futuro dessa relação. E a mediação, ela tem essa possibilidade, a possibilidade de manter e de até melhorar os relacionamentos, através do diálogo, através da melhora desse diálogo entre as partes, né? E os dados que a Cris nos traz é muito importante nesse sentido, tanto para a empresa, como para a família, como por qualquer situação, seja com administração pública ou privada, ou somente na esfera privada. O ideal é procurar a mediação como um primeiro passo, né? Se você não consegue, então, resolver na mediação, aí você pensa para onde você vai. Vai para uma arbitragem, vai para vai para o judiciário, ou parte para negociação, enfim, tem outras opções. Mas o ideal seria primeiro fazer o uso da mediação, que é onde você tem esse protagonismo, né? E onde você tem essa autonomia, onde você tem a confidencialidade, que a Cris falou bem no comecinho, que a confidencialidade às vezes até prejudica as estatísticas, né? Mas é uma vantagem, porque muita empresa não quer que o seu nome apareça lá que teve um problema de parceria com outra empresa, né? Ou que teve um problema X com algum cliente, algum consumidor. Então, para ela não é interessante que isso seja divulgado. E a confidencialidade garante isso. Então, é também uma vantagem da mediação. Aliás, são muitas vantagens. Mais alguma coisa que você gostaria de trazer para a gente? Cris, que você trouxe informações muito interessantes. Né? Uma coisa, eu acho que é legal a gente pontuar também, é que a mediação, ela pode acontecer de forma presencial ou online também. Né? Perfeito. Então, muitas vezes, essa questão, né, até mesmo de geografia, né? Mas eu não vou... Não dá para fazer mediação online. Né? Então a gente percebe que hoje o uso da tecnologia ele
também, né, foi incorporado quando a gente fala não só da mediação, mas dessas outras formas de resolução de conflitos, e isso pode ser uma grande vantagem também pela questão, por exemplo, dos custos, né? Ou então, às vezes, numa empresa, o tomador da decisão é um CEO, um presidente que está na sede, o conflito aconteceu numa filial, num outro estado, por exemplo, né? O que, num primeiro momento, ficaria difícil para ele participar e já decidir, já resolver. Pode fazer online, pode, né, trazer ali, enfim, a gente tem, enfim, diversas plataformas, ou até mesmo um simples, né, um telefone aí com todos esses aplicativos Supermaster, né, podem facilitar. Claro que a gente tem também algumas habilidades que são diferentes para a gente desenvolver e participar de mediação online, ainda mais o mediador, mas é importante também a gente pontuar isso, porque as câmaras, por exemplo, que eu comentei de administrativas de resolução de conflitos, muitas vezes esse primeiro contato, ou seja, essa primeira informação que chega para a Câmara chega também por um método online, por exemplo, ou que seja um simples e-mail, um formulário específico, ou uma plataforma específica que a Câmara adota, né? Então a gente vê que é possível também trazer, né, utilizar a tecnologia também nesse cenário, né? Excelente que você traz, Cris, porque a nossa Câmara do Instituto Treira, ela tá, digamos que mais de 90% operando no online, né? A gente já tem uma experiência de um bom tempo operando no online e eu acho até que muitas vezes as partes se sentem mais à vontade, porque não vai para um lugar que ela não conhece, numa situação que já é constrangedora para ela tá no conforto da casa dela ou do escritório dela, ela tá naquele ambiente que ela conhece, então eu acho que isso traz às vezes até um conforto a mais para a parte, né? E então é muito importante colocar que a mediação pode ser feita tanto presencial como online, né? Aí vai depender do que prefere cada parte que está envolvida na situação para poder definir a forma de que vai ocorrer o procedimento. Isso é bem importante, só que hoje, como a gente está mudando quase tudo para online, não é? Trabalho remoto e tudo mais, né? E a gente vê essas vantagens. É claro que, como tudo, tem vantagens e desvantagens, sim, né? sim. Mas não vamos abordar isso agora. Mas é ótimo colocar isso, que pode ser tanto presencial como online. Agora, uma coisa que me veio aqui enquanto a gente estava conversando, que eu acho importante falar para quem está nos ouvindo, Cris, onde eles procuram uma mediação? Eu estou com um problema familiar, ou eu estou com um problema de parceria, ou eu estou com um problema na minha empresa, eu não queria ir para o judiciário, então eu quero fazer uso dessa mediação. Onde que eu busco isso? Então, eu gostaria que você respondesse isso para a gente. A gente tem algumas opções, né? Pode, primeiro momento, procurar o advogado, né? E é o advogado que efetivamente vai buscar. A mediação ela pode acontecer em algumas câmaras, né? Que vai ter todo ali um procedimento já regulado, um passo a passo a ser seguido, né? Ou mediadores independentes, que são pessoas que buscam se qualificar, né? Desenvolver habilidades e são profissionais como, digamos, qualquer outro profissional, né? Então, a mediação ela pode acontecer dentro das câmaras e fora das câmaras também por uma pessoa qualificada e habilitada e habilidosa nesse sentido de se desenvolver, né? Porque não é porque, digamos, eu gosto de conversar que aí eu vou ser mediadora. Não é assim, né? E como tem pessoas que acham que, eu gosto de... né? Eu falo bem, então eu vou fazer eu sei fazer bem negociação. Também não é assim, né? Existem ferramentas, existem técnicas que as pessoas podem aprender, né? Então, a mediação ela pode acontecer dentro das câmaras, no sentido de serem organizadas pelas câmaras, ou por esses mediadores independentes, né? E é por isso que, em termos de estatísticas e de pesquisas, fica difícil medir isso, porque as câmaras, você sabe quais são as câmaras específicas, né? Agora, hoje, por exemplo, aqui no Brasil, quem faz mediação, né? A gente tem várias pessoas fazendo mediação e, digamos, cada uma que teria que ir... Apontar. E ainda assim a gente também não tem conhecimento de quem são todas essas pessoas, porque o país é muito grande, não é? Então a gente não consegue auferir, eu acho que nem 20% dos profissionais, né? E esses profissionais muitas vezes também não querem compartilhar essas informações exatamente pela questão da confidencialidade. Então por isso que a estatística não é assim tão fidedigna, digamos assim, ela prática, né? mostra assim um indício, ela é uma
parcial da amostragem, realidade. uma amostragem. Porque a gente não considera um universo que não é medido. A gente não consegue medir, né? Fora das câmaras hoje, né? Dos E fora do mediadores tribunal. independentes, por exemplo, né? Certo. Então, pelo que você estava falando, Cris, é muito importante que quando vocês forem procurar um mediador, como a Cris estava falando, ou vocês procuram uma câmara que faça mediação, tem câmaras de mediação no país inteiro, em todos os locais, procura uma câmara de mediação, procura se informar sobre essa câmara, buscar informações sobre ela, procura também quem são os mediadores que fazem parte dessa câmara, e principalmente, ou se também não for uma câmara, se for um privado, a formação desse mediador. A formação é muito importante, né, Cris? Eu acho que são 3 coisas importantes. A formação, a experiência que ele tem, que área, porque não adianta você contratar um mediador especialista na área de família para fazer uma área comercial, ou área comercial para fazer de família, que ele vai ter desempenho? Vai, mas não vai ser o melhor desempenho, porque não é a especialidade dele, certo? Ele conhece as técnicas, mas não daquela área, não está acostumado com aquela área. E uma outra coisa é quanto tempo ele tem de experiência, qual é a área que ele atua, né? E a formação dele. Acho que são as 3 coisas mais importantes, né? Então, procurem saber disso, porque faz toda a diferença. Um bom profissional faz toda a diferença. Com certeza, né? Porque é ele que vai exatamente ser o elo ali entre aquelas, né? Entre os envolvidos, né? Vai trabalhar um pouco ali como aquela ponte. Exatamente. Né? Porque os envolvidos ali já tiveram um diálogo, tanto que fizeram, né? Estavam ali na relação. Aconteceu alguma coisa que fez com que aquele diálogo ali ficasse ou interrompido ou não fosse da melhor forma, né? E o mediador, ele consegue, né, com as ferramentas, aplicar essas ferramentas e ajudar a retomar esse diálogo. Exatamente. A questão de saber as ferramentas iria para a formação, né? Quanto melhor a formação, mais formações ele tiver, mais ferramentas ele vai dispor. Agora, a experiência, só a experiência traz pra gente qual ferramenta a gente usa, que momento a gente usa, a combinação de ferramentas, porque tem vários tipos de mediação e você acaba usando um pouco de cada uma, dependendo da situação, dependendo do cliente, dependendo do caso. Então, cuidado na hora de escolher o profissional. Como todos os profissionais que a gente precisa, todo tipo de serviço, a gente tem que ter esse cuidado. Não é verdade, Cris? Mais alguma coisa que você gostaria de trazer pra gente? Eu acho que eu já... já falou bastante. Já trouxe muitos dados. Cris, nós agradecemos, sempre muito bom conversar com você, você tem muito conhecimento e você compartilha de uma forma muito leve, então isso é ótimo. E como a Cris mesmo disse, nós vamos deixar na anotação do vídeo no YouTube os links que ela traz, esses números pra gente, né? E se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer crítica, qualquer ideia, a gente gosta de ouvir tudo. Desde que seja dúvidas, críticas, adoramos críticas construtivas também, estamos aqui para isso, né? Então, tudo que vocês quiserem trazer pra gente, a gente vai gostar e vai fazer questão de saber, de ler, de ouvir e de repente, alguma sugestão pra gente pros próximos podcasts, né? Quem gostou, deixa o seu like e nos siga aqui no canal que a gente tá sempre trazendo novidades. Muito obrigada, Cris. Eu que agradeço, Ana. Obrigada. Até logo.